Tá. Não, já foi, tá gravando. A gente já prepara, tá bom? Você vai ver que vai ser permitir, viu? Pessoal, boa noite. Vamos começar, né? Rapidinho aí, só passa um feed aí online, dá uma olhadinha, maravilha, até mesmo pelo seu WhatsApp. Tá bacana, áudio e vídeo, tá dando pra ouvir direitinho? Tá sim. Pronto, perfeito. A dinâmica de assistir ao vivo, a vantagem é que você pode, na mesma hora que não entender alguma explicação, perguntar, né? Você vai perguntar, né? Não, pronto, para não ficar... Ah, tá bacana isso. Pronto, perfeito. O material da aula de hoje, ó, estipulado. Gente, por favor. Vamos lá, vamos iniciar. Para quem não me conhece, não assistiu ainda a aula da gente, meu nome é professor Gleidson, certo? Nós temos aí alguns anos de carreira trabalhando na parte de concurso, conhecendo um pouco, mapeando um pouco as bancas, tentando trabalhar o que a banca mais cobra. A proposta desse curso nosso foi justamente um curso básico mesmo, para a gente conseguisse ter a base da base mesmo e avançar após esse curso básico em questões, em teoria, e conseguir passar no concurso. De nada adianta eu decorar inúmeras fórmulas e eu não conseguir resolver a questão de maneira mais prática, mais sucinta possível, né? Que é a parte de divisão, de multiplicação, a parte mesmo das regras de potências, de raízes. Todos esses conteúdos básicos, né, fração, MMC, MDC, nós vamos trabalhar nesses 5 dias de aula. Serão 5 encontros de matemática e 5 encontros de português, tá bom? Ainda hoje eu subo no YouTube a essa aula, já tem duas partes, 1h30 eu subo ainda hoje no YouTube. Quem quiser assistir, poderá assistir novamente outras vezes quando for necessário, tá bom? Quando a gente trabalha a parte de matemática, na parte básica, dá só uma olhadinha pela tela, aqui, dá pra ver? Não? Aqui dá? Aqui dá? Perfeito. Ótimo. Aqui, ó. Dá? Pronto. Perfeito. Então é o seguinte, quando eu trabalho a parte básica de matemática, o primeiro conteúdo de todos, parece brincadeira, mas é algo chamado regras de divisibilidade. Regras de divisibilidade. Como assim? Regras de divisão. Bota só, por favor, Mara, no grupo oficial, o PDF com as questões que eu coloquei mais cedo, para quem não entrou agora, tá bom? Só reenvia. Regras de divisão. Parece brincadeira, mas é algo básico mesmo, e a gente tem que saber. Como é que eu vou conseguir resolver uma questão se eu não sei dividir? Se eu não sei multiplicar? Se eu não sei colocar vírgula abaixo de vírgula? Então o nosso intuito da aula de hoje é basicamente esse. Primeiro tempo de aula. Segundo tempo é trabalhar a parte de conjuntos, saber o que é o número natural, o número real, e daí por diante, tá bom? Quando eu falo de regras de divisibilidade, o primeiro numeral que a gente tem que saber e relembrar é quando dividir por quanto? Por 2. A regra diz assim, ó, um numeral vai ser divisível por 2 quando ele for o quê? Par. Ele for par. Terminar em quem? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, por regra, qualquer numeral vai ser divisível por 2 quando ele for o quê? Quando for par. Quando for par, quer dizer o quê? Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer número que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8 vai dividir por 2? Vai. Por quê? Porque ele é par. A regra é essa. Dividir por 0, 2, 4, 6 e 8. Perfeito. Ora, agora ficou mais fácil. Se é dividir por 2 quando for par, por 3 quando for o quê? Ímpar. Sim ou não? Nada a ver. Por exemplo, o 5 é ímpar? É ou não é? É. Divide por 3? Não. Então não tem nada a ver em divisão do 3 ser ímpar. Vai dividir por 3, pasmem, as bancas cobram isso e é algo básico, não vai errar nunca mais.
quando somar os algarismos. Vai dividir por 3 quando, ó, a soma dos... A imagem? É, só o áudio. Mariana. Certeza, Mariana? Tá vendo a imagem, não? Não, tá não. Janice, abre o Meet aí, abre. Boa noite. Fica à vontade. Abre o Meet, por favor. Tá normal? Mariana, acontece isso. Reinicia a tua chamada. Sai e entra de novo, tá bom? Se não estiver escutando... Se não estiver saindo... Se não estiver vendo a imagem, pede para sair e entrar de novo, tá bom? Agora deu certo, Gleison. Deu certo, Mariana? Deu certo. Perfeito. Então vamos lá, repetindo. O numeral vai ser divisível por 2 quando for o quê? Par, certo? E divisível por 3 quando, a regra diz assim, ó, quando a soma de todos os seus algarismos, certo? Der um valor, ou um resultado que seja divisível por 3. Gleides, por que você está escrevendo com tanta precisão para a gente nunca mais errar? Para você não esquecer nunca mais. Por quê? Porque a aula de hoje é a base da base. E nas aulas seguintes a gente vai começar a avançar um pouquinho. Mas é um curso básico, não é só somar e dividir não, certo? Então vamos lá. Vai ser divisível por 2 quando for par. Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E divisível por 3 quando, olha o macete, quando a soma de todos os seus algarismos resulte em um valor, ou seja, dê um numeral, dê um resultado que seja divisível por 3. Por exemplo, vamos lá. Exemplo, 132. Vamos lá, como é que funciona? 132. Você pega os 3 numerais, soma os algarismos. Se o resultado der um valor que divide, tudo bom? Divida por 3, então todo ele divide por 3. Ficaria assim, ó. 1 mais 3 mais 2. 1 e mais 3, 4. 4 e mais 2, 6. O resultado da soma de todos os algarismos deu 6. Agora a pergunta é a seguinte. O numeral 6 sozinho divide por 3? Divide. Então, quando o resultado sozinho dividir por 3, nesse caso, todo o número também divide por 3. Tá claro? Então, ó, vai ser divisível por 3 toda vez que a regra pedir. E o que parece uma brincadeira, o que as bancas mais cobram? Por 3. O que a banca mais cobra? Todas as bancas em relação a essa questão é dividir por quanto? Por 3. Então, a regra é, soma todos os algarismos. E se o resultado der um valor que divida por 3, então todo ele divide por 3. Um outro exemplo. 1182. Vamos lá. Eu tenho aqui 1182. Bora somar. 1 mais 8 mais 2. 1 e mais 1. 2. 2 e mais 8, 10. 10 e mais 2, 12. Pronto. O resultado aqui foi 12. O 12 sozinho divide por 3? Divide. Então, com certeza, todo esse numeral aqui também vai dividir por 3. Tranquilo até aqui? Simples. Pode prosseguir? Meninha, pega aqui a folhinha, por favor, tá bom? Fica à vontade, viu? Então, no caso, nós temos aqui, ó, o 182 divide por 3. 1182 também por 3, e qualquer numeral que o resultado dê um valor que divida por 3, então também divide por 3. Perfeito? Pronto. Duas regras. Próximo. 2, 3, o próximo é o 4.
Quando for para dividir por 4, pode apagar? Depois que Não, Luiz, peraí que eu vou copiar, viu? tá ótimo. Por 2. Por 2 aqui por 3. Bem, pessoal, tá rompendo direitinho. Posso? Vou usar o desse espaço aqui, quero deixar a câmera o mais perto possível para conseguir sair um áudio bacana. Tá aqui um material para gravar aqui todinho, só que não faltou só quem ligasse, né? Quem soubesse ligar, na verdade. Podemos? Vamos lá. Ó, 2 por 3, revisado. Por 4. Aqui em cima, tem que estar copiando, tá bom? Regra de divisão por 4. Ora, por 4 vai existir duas regras. Então, tem que memorizar as duas? Tem. Na verdade é o seguinte, ó. Quando o numeral não dividir por 2, que é o primeiro dos numerais pares, confere? Então, ele não vai dividir por nenhum outro par. Então, se não dividir por 2, então não vai dividir por 4, não vai dividir por 6, não vai dividir por 8. Então, se ele não for par, ou seja, não terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, então não vai dividir por nenhum outro numeral par. Só que a regra de dividir por 4 não é essa. A regra é assim, ó, por exemplo, o 100 dividido por 4, divide, dá quanto? 25. 200 dividido por 4, divide. 1000 dividido por 4, divide, dá quanto? 250, não é isso? Então, qualquer numeral que termine em 0, 0, 0, 0. Primeira regra, qualquer numeral que termine em 2 zeros, com certeza divide por 4. Só tem outra regra. Por exemplo, o 20 divide por 4, divide. E ele não tem 2 zeros. Não é assim? O 150 divide por 4, 150. Ó, a primeira regra é termine em 0, 0. Se terminar em 0, 0, então divide por 4. Para começar, terminar em 0, divide por 2, divide. Então só vai dividir por 4, 6 e 8 se também dividir por 2. De cara. A segunda regra é, ó, os dois últimos algarismos, dividem por 4. Então, não importa quem é o numeral, pode ser 1.656.000, não importa. Quando vai dividir por 4? Primeiro, quando terminar em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos dividirem por 4. Os dois últimos dividirem por 4. Então, essas são as duas regras, tá bom? Dividir por 4. Vamos para os exemplos aqui, ó. Vamos exemplificar. Não, o quadro todo. Não entendi. Não. Precisa somar. Não, só pegar os dois números e dividir por 4. Ó, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, ó, 180, termina em 0, 0? Não. Então a primeira regra não obedece, confere? Mas eu pego os dois últimos numerais, ó, os dois últimos. 80 dividido por 4, divide, dá quanto? 20. Então eu não preciso calcular a divisão toda. Basta o quê? Que eu pego os dois últimos números. 80 dividido por 4. Vamos lá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4 é 8. Para 8, 0. Aqui tem quem? Baixo o 0 e acrescenta o 0. Quanto dá a resposta? 20. Então, qualquer numeral que termine em 00, divide por 4. Ou a outra regra, os dois últimos algarismos. Se for, por exemplo, 1.336.524. Para saber se todo ele divide por 4, eu não preciso calcular tudo. Eu faço o quê?
Pega quem? Os dois últimos. 24 divide por 4? Divide. Então, todo esse numeral aqui também vai dividir por 4. Essa é a regra de divisão por 4, tá bom? Por 5 é a mais fácil. Por 5, quando? 0, 5. Só vai dividir por 5 se terminar em 0 ou 5. Então, ó, a regrazinha, terminar em 0 ou 5. Essa não tem exceção. A única possibilidade de um numeral dividir por 5 é se ele terminar em 0 ou 5. 10, 25, 75, 80, ou seja, terminou em 0, 5, divide então por 5, beleza? Por 6, não vou nem botar exemplo aqui, não precisa, né? Ó. Por 6 tem um macetezinho prático dele. Qual é o macete? Eu posso dizer, por exemplo, que 6 é resultado da multiplicação de 2 vezes 3? Sim ou não? Se eu multiplicar 2 vezes 3, quanto dá o resultado? 6. Então, a regra de divisão por 6 nas questões é: só vai dividir por 6 quando ele dividir ao mesmo tempo por 2 e por 3. Só vai ser divisível por 3 se ele dividir ao mesmo tempo por 2 e por 3. Beleza? Então, ó, quando dividir ao mesmo tempo por 2 e 3. Só vai ser divisível por 6 quando o numeral ao mesmo tempo for divisível por 2 e por 3. Por exemplo, 132. Vamos lá, o mesmo numeral que eu coloquei anteriormente. Primeira pergunta. Divide por 2 aqui? Sim ou não? Divide por quê? Porque é par. Todo numeral par divide por 2, óbvio. Vai dividir por 3? Bora ver, ó. 1 mais 3 mais quanto? 2. 1 e mais 3? 4. 4 e mais 2? 6. O 6 divide por 3? Divide. Então, se ele é par, automaticamente divide por 2. Confere? E se o resultado deu 6 e o 6 divide por 3, então ele aqui, todinho ele, vai dividir por quem? Vai dividir por 6. Por quê? Porque ele dividiu ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, ó, 13 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 13 falta 1. Baixa quem aqui? 2. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. 0. Tá bom? Então, a gente pode comprovar que ele dividiu por 6. Essa é a regra de divisão por 6. Tá bom? Até aqui tranquilo? Pessoal, não vão entrar a caninha direitinho? Vão copiar? Posso prosseguir? Pode copiar. Por 7 não tem regra. Não tem. Só vai tentando. A gente vai ver. Eu vou pular a regra de 7, fazer 8, 9, 10 e volto para o 7 para a gente faz na prática, tá bom? Não tem regra. De 3 eu também, não sabe? Hã? Esse aqui de 3. Ah, não, aqui é múltiplo. Também diferença de múltiplos divisores. Podemos? Quatro, 5, 6. A gente vai pular a regra de divisão por 7, tá bom? Vamos resolver. Vamos ver agora a regra de 8, 9 e 10 e voltaremos para o 7. A divisão por 7 não tem regra para decorar assim escrito, não tem regra. Só tem como resolver. Agora é o seguinte, ó. Como dividir por 7 é o único numeral dentre esses mais básicos do 1 ao 10
que não tem regra. Mas então eu vou inventar uma regra para decorar? Não precisa. Poxa, primeira coisa, se o numeral termina em número par, tem grande chance de ele não dividir por 7. Grande chance, não é regra. Então, ao invés de decorar mais uma regra, faz o quê? Não só é o 7, vai na prática, vai na mão mesmo. Digamos assim, na força bruta, tá bom? A gente vai ver como é que funciona. Posso pagar tudo? Pode? Vamos lá. Regra de divisão por 8. Por 8. Por 8. Ora, relembre rapidinho a regra de divisão por 4. Por 4, a regra é a primeira. Se terminar em quê? 0, 0. Não é assim? E a segunda é se os dois últimos algarismos forem o quê? Divididos por 4. Perfeito. Eu posso dizer que o 8 ele é resultado da multiplicação de 2 vezes 4? Sim ou não? Posso? Então, no caso do 8, é só você dobrar ou quase dobrar a regra do 4. Por exemplo, por 4 se terminar em quantos zeros? 2, não é isso? Por 8 se terminar em 3 zeros. 0, 0, 0. Primeira regra. Se terminar em 3 zeros, com certeza divide por 8. Agora só assim o seguinte, ó, mais uma vez. Se terminar em 0, 0, divide por 4. Primeira regra, não é assim? A segunda, quando os dois últimos dividirem por 4, não é assim? Aqui dá 2 zeros. Eu aumentei quantos zeros aqui? 1. Se aqui na regra de dividir por 4 eram os dois últimos divididos por 4, aqui é quanto? Os 3. É só adiantar um pouquinho a mais. Divisão por 4, quando terminar em 0, 0. Ou seja, 2 zeros. Por 8, quando foi quanto? 3. Por 4, se os dois últimos dividirem por 4. Aqui, se for os 3 dividirem por 8. Então, ó, quando os 3 últimos algarismos dividirem por 8. Por incrível que pareça, a regra que mais cai, 2, 3, 5, 6 e 9. 2, 3, 5, 6 e 9. Vocês raramente verão questões que não sejam de 2, 3, 5, 6 e 9. Raramente mesmo. Então, ó, dividir por 8, quando terminar em 0, 0, 0. Ou quando os 3 últimos algarismos dividirem por 8. Por exemplo, 1788. Vamos lá. Se fosse por 4, já saberíamos que os 2 dividem por 4 aqui, não é isso? Por 8, eu pego quem? Os 3. Quando for por 8, é os 3. Ó. Não foi 3 zeros, então a primeira regra é descartada. Então, na segunda regra é, os 3 tem que dividir por quanto? Por 8. Vamos lá. 788 dividido por 8. O 7 não dá por 8, confere? Então, pega bem, 78. Se fosse 10, dava 80. Passava somente 2, não é isso? Então, como quase deu por 10, faltou só 2, vai ter quanto aqui? 9. 9 vezes 8, 72. Para cá, falta quanto? 6. O que é que eu costumo fazer? Se for fazer a regra da maneira mais básica possível, 9 vezes 8, 72. Vem aqui. Ah, deu vergonha. Vergonha é você errar numa prova de concurso uma questão de subtração. E acontece. Então, se não está confiante para fazer a questão, na cabeça, faz no papel. Faz e não erra. É melhor fazer assim, acertar do que fazer mentalmente e errar. Então, ó, 8 menos 2, 6. 7 menos 7, 0. Sobrou quem aqui? 6. Baixa quem? 8. 68 dividido por 8. 8. 8 vezes 8, 64. 104, ó. Menos a quanto? 4. Deu o resto. Diferente de 0. Se o resto for diferente de 0, então esse número aqui não vai ser divisível por 8. Só vai ser divisível por 8 quando os 3 últimos dividirem por 8. Beleza? Por 9, ó. Divisão por 9.
Eu posso dizer que o 9 é 3 vezes 3, sim ou não? Sim. Posso. Como é a regra de divisão por 3? Quando dividir a 3 é quando soma. Quando soma quem? Todos os algarismos. A regra de divisão por 3 é quando eu somar todos os algarismos e o resultado dividido por quanto? 3. Se o 9 é resultado da multiplicação de 3 vezes 3, a regra é a mesma. A regra é a mesma. Só que ao invés de dividir por 3, dividir por quanto? Por 9. A regra de 3 e 9 é a mesma. Só muda o quê? Enquanto que por 3 o resultado tem que dividir por 3, por 9, divide por quanto resultado? Por 9. Então, ó, quando a soma de todos os algarismos resulte em um valor que seja divisível por 9. Quando a soma de todos os algarismos resulte em um valor que seja divisível por 9. Por exemplo, 1908. Primeira coisa, divide por 2 aqui? Divide. Divide por 4? Sim, porque os dois últimos numerais também dividem por 4. Foi sempre isso, eu sempre relembrando as regras todo dia, tá bom? Para gente não errar nunca mais. Divide por 2 porque é par. Divide por 4 porque os dois últimos dividem por 4, não é isso? Divide por 3, bora ver. 1 e mais 9, 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 8, 18. 18 divide por 3, então divide. Divide por 3 também, tá bom? Divide por 4, já vimos que fica. Por 5, não. Por 5 não, por quê? Só se terminar em 0 ou 5. Divide por 6. Divide por 6 porque ele é par, divide por 2. E o resultado deu 18, divide por quanto? Por 3. Então, se dividir ao mesmo tempo por 2 e 3, também divide por 6. E o próximo? Por 8 não divide, não é isso? Por quê? 908. Bora conferir. 908 dividido por 8. 9 dividido por 8, 1. 1 vezes 8 é 8, para 9 falta 1. Bota quem? O 10. Baixa o 0, não é isso? 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8 é 8, para 9, para 10 falta 2. Baixa o 8. 28 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 8, 24. Então não divide por 8. E por 9, que é o que a gente quer saber? 1 e mais 9. E mais 0, 10. E mais 8. O 18 sozinho divide por 9. Então todo esse numeral também aqui divide por 9. É assim que a gente revisa as regras, tá bom? A última eu não vou nem escrever, não precisa. Quando é que o numeral divide por 10? Terminar em 0. Só vai dividir por 10 se terminar em 0. Não importa se é 1, 2, 3, não. Se terminou em um 0, então divide por 10. Vou nem colocar essa regra não, tá bom? Vai dividir por 10 quando terminar em 0. Somente isso. Copie para a gente voltar para a regra do 7.
Podemos? Vamos lá. Regra de divisão por 7. Ó, não existe escrita uma regra por 7. Então vamos aprender mesmo na prática, tá bom? Imagine, por exemplo, ó, 176. Como é que eu vou saber? Olha o macete, ó. Primeiro, pega o 7, ó. Aqui, ó, por 7, tá bom? Por 7. Por 7. Você pega o último algarismo, ó. Pega o último algarismo, certo? Ó. Pega o algarismo, beleza? Quem é o último aqui? 6, aqui, ó. 6. Depois, dobra, multiplica por 2, vamos dizer assim, ó. Multiplica por 2, quem? O último algarismo, tá bom? Pega o último algarismo, multiplica por quanto? Por 2. Depois, subtrai o que sobrou pelo resultado da multiplicação. Repito, vamos lá. Olha como é que funciona. Isso aqui fica instantâneo para pegar macete, ó. Pega o último algarismo, depois multiplica ele, que é o último, por 2, depois subtrai o resultado, o que sobrou, por quem? Pelo resultado da multiplicação. Fica assim, ó. O numeral aqui é quem? 176. Esse é o numeral todo, não é isso? Quem é o último algarismo? 6. Próximo passo. Multiplica por quanto? Por 2. Quanto que é 6 vezes 2? 12. 12. Perfeito. Sobrou quem aqui para trás? Então vamos lá. 17 menos o resultado. 12. 7 menos 2? 5. 1 menos 1? 0. Sobrou quem? 5. O 5 divide por 7? Não. Então esse numeral aqui não divide por 7. É assim que funciona. Pega o último algarismo, se for um numeral grande, 1 milhão, você faz isso aqui mais de uma vez. Por exemplo, ó, 3.872. Vamos lá. Primeiro macete é, pega quem? O último. Quem é o último? 2. Pega o 2, faz o quê? Multiplica por 2, ó. 2 vezes 2, 4. Pega o que sobrou, 387, e subtrai por quem? Pelo resultado, que é o 4. 7 menos 4, 3. 8 menos 0, 8. 3 menos 0, 3. Ajudou muita coisa? Não. Eu faço de novo. Pego agora aqui de novo, ó, o último e faço o quê? 3 vezes 2, 6. Sobrou quem? 38 menos 6 dá quanto? 32. Gleice, não me ajudou muito ainda. Faz de novo. Quem é o último agora? 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou quem aqui? 3. 3 menos 4 é negativo. Então, com certeza, isso aqui não vai dividir por 7. Divide por 7. Então, sempre que a regra for saber se divide ou não por 7, como é que é o macetezinho? O macete é, pega o último algarismo, multiplica por quanto? Por 2, ou seja, dobra o último algarismo e depois subtrai quem sobrou pelo resultado da multiplicação. Até chegar onde? No valor mínimo. Quando eu chegar aqui, se o valor aqui for 7, ou 14, ou 21, ou seja, o numeral que divide por 7, então todo numeral também divide por 7. Se não dividir por aqui embaixo por 7, não divide por 7. Tranquilo aí? Pessoal do online, tá tranquilo aí? Tá para ouvir direitinho? Bacana? Qualquer dúvida, pode mandar no chat mesmo aqui do Meet ou pelo WhatsApp também, tá bom? Tá aqui para tirar as dúvidas, caso a gente saiba, né? Claro. Copinho, para a gente adiantar um pouquinho. Para cada numeral, para quase todos, tem regra. Só que para a gente é suficiente saber até o 10. Mais que suficiente.
Podemos? Sim ou não? Vamos lá. Vamos diferenciar agora rapidinho dois tópicos e vamos começar a resolver algumas questões, tá bom? Aqui. Temos que entender a diferença crucial entre dois tópicos. Um chamado de múltiplos e o outro de divisores. Divisores. Ó, um é o múltiplo, o outro é o divisor. Primeira coisa, cada um desses tópicos ele está associado a uma operação básica. E o próprio nome já sugere, sim ou não? Quando eu falo de múltiplo, eu lembro de quem? Multiplicação. E divisores? Divisão. É basicamente isso. Basicamente é isso. Só que para descobrir isso aqui, eu tenho que saber de quê? Das regras de divisão. Para saber o que é múltiplo, o que é divisor. Quando eu falo de múltiplo, eu vou ter o quê? A multiplicação daquele numeral por todos os outros números. Por exemplo, você diz assim, ó, quais os múltiplos de 3? Vamos lá. Múltiplo de 3. Em concurso, a banca coloca assim, ó. M3. Por que M? O M de múltiplo. Quais os múltiplos de 3? Então, ó, ficaria assim, ó. 3 vezes. Quem é o primeiro numeral da matemática? 0. Então, 3 vezes 0? 0. 3 vezes, quem é o próximo? 1. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 4? 12. E assim sucessivamente até o infinito. Assim eu encontro os múltiplos. Quando eu peço um múltiplo de numeral, eu pego esse numeral e vou multiplicar por quem? Por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, até o infinito. Tá bom? Isso é trabalhar o quê? Trabalhar múltiplo. Só que detalhe. Qualquer numeral que eu fale de múltiplo, começa com qual número? Com qual número? 0. Por quê? Porque o 0, ele é múltiplo universal. Notem esse conceito, decore o conceito. O 0, ele é chamado de quê? De múltiplo universal. Porque todo numeral multiplicado por 0 resulta em 0. Tá bom? O 0 ele é múltiplo universal. Beleza? Pronto, múltiplo de 3. Agora, quando eu falo em divisores, aí o negócio muda um pouquinho. Porque eu vou querer quem? Aquele numeral x que a banca me pedir. Quais os números que eu posso dividir ele para que o resultado dê inteiro? Se eu disser assim, ó, quais os divisores de 20? Vamos lá. O 20 é par. Dá por 2? Então eu posso dizer que o divisor de 20 inicia pelo 2. Certo ou errado? Errado. Por 0 não. Ó, bem observado. 20 dividido por 0 e 0 dividido por 20. Tem diferença? Tem ou não tem? Vou perguntar rapidinho. Um deles existe e o outro não existe. Quem é que existe? De cima ou de baixo? O de cima existe ou não existe? Se eu disser assim, ó, Crislane, eu trouxe hoje para a sala 20 balinhas e eu vou dividir para 0 pessoas. É possível? É. Agora, se eu disser assim, ó, eu trouxe 0 balinhas para 20 pessoas, dá para dividir? Não. Então, esse aqui existe? Existe. Só que esse aqui não existe, ó. Não existe. E aqui dá quanto? Pode dar 0. Como é que eu vou dividir 20 para 0? Dá para dividir? Não dá. Só que esse aqui não existe. O 0 não pode ser numerador. Na parte de cima, numerador. Na parte de baixo, denominador. O 0 não pode ser numerador. Não pode. Tá beleza? Tá claro aqui? Tranquilo? Perfeito. Quando eu falo em divisores, ó, divisores. O primeiro divisor de todo número natural, quem é? 1. Por quê? Porque todo número é divisível por
1. O 1, ele é chamado de divisor o quê? Universal. Por qual motivo? Todo numeral é divisível por 1. Então, o 1 é chamado de divisor universal. O 20 não é par? Divide por 2, sim ou não? Sim. O 20 divide por 3? Não. Divide por 4? Divide por 4. Se termina em 0, divide por quem? Por 5. Confere, sim ou não? Divide por 6? Não. 7, 8, 9, não. Divide por quanto agora? Por 10. E depois do 10? Pelo próprio 20. Então vejam que o 20 possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores. O cabelo fala, quantos divisores naturais tem o 20? Então eu tenho que saber, antes de dividir isso aqui, o que é o número natural. O conteúdo da nossa aula de hoje, saber diferenciar natural, inteiro, racional e irracional, tá bom? É o básico, isso é o básico, que vai ser visto quando? Na sexta, sétima série, oitava série, e você vai avançando. Isso aqui a gente vai vendo em quase todos os anos no ensino regular. Assim como a fórmula de Bhaskara, essas coisas, isso aqui a gente vê direto. Então, ó, quando eu falo de múltiplos, eu me refiro a multiplicação. Se eu falo de divisores, eu falo quem? Divisão. E nos divisores, sempre começa com 1. Termina com quem? Com o numeral mesmo. Se eu quero divisor de 50, quem é o primeiro? 1. Quem é o último? 50. E daí por diante. Pessoal, até aqui, tranquilo? Simples? É o básico do básico mesmo, tá bom? Vamos resolver agora algumas questões para a gente tentar massificar isso aqui, beleza? Maravilha, tá vendo? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 12, 18 questões, 17. 18. Quando copiar para a gente começar, tá bom? Detalhe, as questões que tem no desenho de vocês, que eu enviei no grupo mais cedo, nenhuma questão daí eu elaborei, nenhuma. Todas eu tirei de concursos aplicados ou em 2024, 2023. Todas, tá bom? Todas que estão aí são em concursos já aplicados ou esse ano ou ano passado, beleza? Ó, o zero, ele é múltiplo universal. O zero é múltiplo universal. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero dá quanto? Zero. E o 1, ele é divisor universal. Por quê? Qualquer numeral pode ser divisível por 1. Tá bom? O zero é múltiplo e o 1 é divisor. Beleza? Questão 1. Posso pagar? Vamos para as questões, né? Questão 1 diz o seguinte. Diz assim, questão 1. Entre as alternativas a seguir, aquela que contém apenas números divisíveis por 3 vai ser, vamos lá, a letra A. O 3 divide por 3? Sim ou não? Sim. Como é que é a regra? Soma os algarismos e o resultado da soma tem que ser o quê? Divisível por 3. O 6 divide por 3? Divide. 51 divide por 3? Ó, 5 mais 1? 6. E o 49? 4 mais 9? 13. O 13 divide por 3? Não. Então a letra A está ok? Errada. B, C, D, I, E. Letra B. O 13 divide por 3? Não, então já risca logo de cá a letra B. Letra C, 3. Divide. O 15 divide? Sim. O 27 divide? E 42? Também. 4 mais 2? 6. Então na questão 1, item correto, letra C. Vamos conferir as outras, ó. Letra D diz o seguinte, ó. 15 divide. 23 divide? Não. Então corta a letra D. E a letra E? 3, 18 divide, 36 divide e o 29
Não. Então, o item correto da questão 1, letra C. 1, letra C. Segunda, questão 2. Diz assim, ó. Analise as assertivas abaixo e assinale V, verdadeiro, ou F, se for o quê? Falso. A primeira, segunda, terceira e quarta. Primeira diz assim, ó. 5 mil... detalhe. Olha pra cá. Se eu tiver, por exemplo, ó, 5 ao 4. O 4 e o 20. Olha pra cá. O 4 e o 20. O 4, se eu multiplicar por 0, dá quanto? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. Então, eu posso dizer que o 20, ele é múltiplo de 4, sim ou não? Quando eu multiplico o numeral por qualquer outro e eu acho o resultado aqui, então sim, o 20 ele é o quê? Múltiplo de 4. Então, daqui para cá, múltiplo. O 20, ele é múltiplo de 4. Beleza? Agora vamos lá. O 20 divide por 1? Divide. Todo numeral divide por 1. Beleza? O 20 divide por 2? Divide. Por 3? Não. Divide por 4? Se o 20 divide por 4, então o 4 ele é o quê? Divisor de 20. Olha a relação. Todo numeral que é múltiplo de um número, ao mesmo tempo vai ser o que também? Divisor. Se o 4 vezes 5 dá 20, então 20 é múltiplo de 4. E se o 20 dividido por 4 dá 5, 20 por 5 dá 4, então o 4 é o que? Divisor de 20, tá bom? Todo numeral que é múltiplo, ele é ao mesmo tempo múltiplo e o quê? Divisor. Isso é comparar quem? Dois números, tá bom? O 4 e o 20 são multidivisores, por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20, tá beleza? A 2 é o seguinte, ó. Primeiro, ó. 5.025 é múltiplo de 5, sim ou não? Vamos lá. 5.025 divide por 5? Porque termina em? Então é múltiplo, confere? Se eu fosse falar o contrário, como que eu falaria? O 5 ele é o quê? Divisor. Então o 2025 é múltiplo de 5 e o 5 é o quê? Divisor de 2025. Então dá o quê? Verdadeira. B2, né? 2126 é múltiplo de 7. Vamos ver, vamos lá. 2126. Como é que é o esquemazinho? Pega o último, não é isso? Depois faz o quê? Multiplica por? Perfeito, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 6 vezes 2 dá quanto? 12. Então sobrou quem aqui, ó? 212. Menos quem? 12. Vamos lá. 12 menos 12, 0. Sobrou quem? 200. O 200 eu não sei ainda, confere? Ficou na hora, não ficou? Faça a mesma coisa. Pego o último e faço o quê? Multiplico por 2. Quem é o último? E quanto que é 0 vezes 2? 0. Então, quem sobrou? 20 menos 0 dá quanto? 20. Agora eu vou perguntar a vocês. O 20 divide por 7? Não. Então, com certeza, todo esse numeral aqui não divide por 7. Então, aqui, falso. A segunda é falso. Por 3, a gente não chegou a ver a regrazinha, não é isso? Pronto, tranquilo. Vamos na prática, então. Vamos na prática. Que numeral é que é aí? 559. Perfeito. Vou pegar isso aqui, ó. Ó, 559. 559 dividido por 13. Eu tenho que entender o seguinte, esses conceitos mais básicos, tem que fazer mesmo na mão. Vê se faz a costura vai fazer na calculadora, por que pareça. Quero só um exemplo, como a gente deixa de usar o nosso cérebro. Quando não tinha telefone celular, você salvava todo número na agenda, tu decorava no mínimo uns 10 numerais diferentes de telefone fixo ou de orelhão, não é isso?
Hoje, para decorar o T é um problema. O T é um problema, não é não? Comodidade. Então vamos lá. 55 dividido por 13. Se aqui for 3, dá 39. Se for 4, bora ver, ó. 4. 4 vezes 3. 4 vezes 13, vamos lá. 4 vezes 3, 2. Não é isso? Baixo 2 vem 1. 4 vezes 1. E mais 1. Funciona? Funciona, ó. 52. Bora subtrair. 5 menos 2, 3. 5 menos 5, 0. Baixa aqui. O 9. 39 dividido por 3, por 13, divide, que dá quanto? 3. 3 vezes 13, 39. Ele menos ele, 0. Então, se o 559 dividiu por 13, então com certeza que ele é múltiplo de 13. Então, a questão o quê? Verdadeira. Quarta e última, ó. 420 é múltiplo de 8. Primeiro, se termina assim 3 zeros, 0, 0, 0, correto. Não termina, é isso? Se não termina, faz o quê? Não. Qual é o valor? 420. Dividido por quanto? 4 dividido por 8? Não. Então eu uso quem? 42. 42 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 8? 40. Para que falta quanto? 2. Baixa quem? 20 dividido por 8? 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 falta 1. O resto foi 0? Não. Então, com certeza, esse valor aqui não divide por 8. Então, qual é a ordem correta? VF, VF. Item correto? Letra E. 2, E. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem. A aula é básica mesmo. A gente relembrar mesmo essas regras básicas. Relembrar mesmo. Lembrar mais não, A gente esquece. Esquece. Com certeza. Acostumamos a usar tudo no celular. Tudo no celular. A verdade é essa. Hoje em dia, quem é que consegue passar um dia sem o telefone? Tanto que as lojas de celulares, diferente do notebook, você passa 3, 4 dias na loja, o telefone não. Quando você leva lá para trocar uma tela, uma peça, é de manhã que é o quê? À tarde. E é ligando, peguei, terminou. E se demora 2 dias, compra outro. Quase sempre. É verdade, infelizmente. Nós nos tornamos dependentes. Isso é fato. Cada vez mais. E cada vez mais. Porque hoje em dia é identificação no celular, documento, Tudo. cartão. Na verdade, o dinheiro, né? A tendência é essa, porque o dinheiro físico, ele gera custos. Muito custo. Né? Altíssimos. Podemos? O Pix é só no Brasil. Outros lugares não tem, não. Ainda, né? Podemos, questão 3? Sim ou não? Sim. Vamos lá, terceira questão. Terceira. Diz o seguinte, ó. Qual é a alternativa em que todos os numerais são divisíveis por 5 e 9 simultaneamente? Primeira coisa, uma questão muito fácil. Por quê? Porque para dividir por 5 é a regra 0 ou 5. Vamos lá. O item A tem aí o 678, não termina nem 0 nem 5. Corta ele? Corta. No item B tem 764. Não termina em 0 nem 5. Corta ele? No item C tem quem aí? 543. Que não divide por 0 nem 5. Termina em 0 ou 5. Confere? Letra D. Termina em 9. O primeiro aí, ó. E letra E? Eu tenho aí 585, 855 e 7.560. É o único item que eu tenho numerais que terminam em 0 ou 5. Sem cálculo nenhum. Questão correta da terceira, letra A? Letra E. Mas essas questões de prova de nível médio caem, não, com certeza. Se for a CETRED, por exemplo. Ou... A CETRED.
Questão 4, podemos? Sim ou não? Vamos lá. Questão 4 é o seguinte, ó. Mas mais nessa 3 aí também tem um pouco de lógica. Porque se você não souber que mi ali representa que tem que ser os dois. Os dois, né? É verdade. 4 é o seguinte, ó. Marina tem 1527 e vai dividir em 3 partes iguais. Segundo os critérios de divisibilidade por 3, pode-se afirmar que... Primeiro, vamos lá. Qual é o valor? 1527. Como é que eu sei se divide por 3 ou não? Soma quem? Os algarismos. Vamos lá. 1 mais 5 mais 2 mais 7. Confere? 1 e mais 5. 6 e mais 2. 8. 8 e mais 7. 15. O resultado foi 15. O 15 divide por 3? Divide. Então, a questão pode afirmar com certeza que é possível e a divisão vai ser o quê? Exata. Não vai ter resto. Ou o resto vai ser zero. O item A diz assim, ó. A divisão será exata, pois todo número que termina com algarismo ímpar divide por 3. Certo ou errado? Vai ser exata? Vai. Mas a quantificativa não é essa não. Tá bom? Do B. Como a soma dos algarismos do número 1527 é o múltiplo de 3, será possível dividir em 3 partes iguais. Certo ou errado? Certo. Questão 4, item correto, letra B. A C diz assim, ó, a C. Não será possível dividir. Errado, não é isso? D. Não será possível dividir em 3 partes iguais, pois, segundo os critérios de divisibilidade por 3, o último algarismo deve ser um múltiplo de 3 para que seja divisível. Falso. Para dividir por 3, qual é a regrazinha? Soma todo mundo e o resultado divide por quanto? Por 3. Questão 5. Questão 5. Vamos lá. Analise as assertivas a seguir. Quinta questão. Quinta é a primeira assertiva, segunda e terceira. A questão 5 diz o seguinte, ó. Podemos afirmar que o numeral 645 é múltiplo de 3. Bora ver, ó. 645. Como é que eu sei? Relembrando, se ele dividir por 3, ele vai ser o quê? Múltiplo de 3. E o 3, por consequência, vai ser o quê? Divisor dele. Tá claro? 6 e mais 4 e mais 6 e mais 4. 10 e mais 5. O 15 divide por 3? Divide. Então, todo ele também vai ser o quê? Divisível por 3. É múltiplo ou não é múltiplo? É. A 1 está o quê? Verdadeiro. A 2 diz assim, ó. Podemos afirmar que todo número natural divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo também é divisível por 6. Certo ou errado? É a regra de quem? Divisão por 6. Divide quem ao mesmo tempo? O 2 e o 3. A 2 está o quê? Verdadeira. E a 3. Podemos afirmar que todo número ímpar é divisível por 3. Certo ou errado? Errado. Nada a ver ímpar com o 3. Então, item A. Todas estão corretas? Não. Nenhum está correto? Não. Apenas um está correta? Apenas um está o quê? Apenas duas estão o quê? Corretas. Item correto da questão 5, letra D. Questão 5, letra D. Ó, existe um detalhe de algo bem simples chamado número primo. Número primo. O que é isso? É um numeral que a banca Cetreg ama, né, de paixão? Demais, demais, demais. Só que assim, ficou tão batido a definição dele, então começou a mudar. Só que a definição dele, com ela, eu consigo resolver outras coisas. Por exemplo, ó, se eu disser assim, o número primo, ele vai ser, por definição, um numeral ou um número que possui
possui, detalhe, ó, exatamente, ele possui exatamente 2 divisores. A definição de numeral primo é essa. O número primo é aquele que possui exatamente 2 divisores. Pode ser 3? Não. Pode ser só 1? Não. Tem que ser quantos? 2. Exatamente 2 divisores. Mas tranquilo. Então, a primeira pergunta que a banca hoje em dia faz. O número 1 é primo? Sim. Ou não? A pergunta da banca é essa. Ó. 1 é primo? Quantos divisores tem o número 1? Somente um. Somente um, que é quem? Ele mesmo. Então, essa pegadinha aqui, para nós não cair mais. Porque se eu sei o conceito do exatamente 2 divisores, eu lembro, opa, tem que ter 2. 1 tem quantos? 1. Então, não é primo. Não é primo. O 2 é primo? O 2 tem quantos divisores? 1 e ele mesmo, 2. Confere? Só que tem outro macete, ó. O 2, ele é o único primo par. O 2, ele é o único primo que? Par. O 2 é o único primo par. O único numeral primo que é par é o 2. Qualquer outro par após o 2 vai ter mais de 2 divisores. Por exemplo, 4. O 4 tem quantos divisores? 1, 2 e 4. Tem 3. Se tem 3, então ele não é o quê? Não é primo. Não é primo, beleza? Então, ó, qualquer número primo tem que ter o quê? Exatamente, ó, exatamente 2 divisores. O 3 é primo? Sim ou não? Tem quantos divisores? 2. Quem? 1 e ele mesmo. O 4 é primo? Não. Nenhum par mais vai ser primo, tá bom? O 5 é primo? É. O 6 também não, porque é par. O 7 é primo? É. O 9 é primo? Não. Então, eu tenho que entender que os primos vão ser quem? Aqueles que só possuem quantos divisores? 2. 1 e ele mesmo. Mas se for um numeral muito extenso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou relembrar as regras. Se não dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, até o 10, tem grande chance desse numeral o quê? Ser o quê? Primo. Se eu dividir por quem? 1 e ele mesmo. Então, a definição basicamente é essa. Bolo que é número primo. Não erre nunca mais. Primo só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. Tá bom? Vamos para a questão 6. Sexta questão. Posso pegar tudo? A parte de cá, né? Ó. É tudo. Então é melhor. Sexta questão. Diz o seguinte, ó. Vamos lá. Melhorou um pouquinho. Bota aqui os itens. O item A, 9.275. O B, 9.285. O C, 9.310. O D, 9.450. E o E, 9.460. Que é o seguinte, ó. Entre os números a seguir, o único que é divisível simultaneamente por quanto? 3, 5 e 7. Vamos lá. Por 3, como é que é a regra? Qual é? Das 3 regras, ó. 3, 5 e 7. Qual é mais fácil? 3,5 e 7. É não. É isso. É não. É 3, 5 e 7. É porque a banca não separou aí, sabia? Na hora que eu copiei e colei, ela não separou aí, mas 3, aí 5 e 7. Você teve aquele espaço, não teve aí. Quando eu copiei do concurso, ela veio para ir a documentação, com certeza. Tá bom? Mas 3, 5 e 7. Quem é que o mais fácil aqui da regra? 5. Que tem que dividir por quem? Terminar em 0 ou 5? Todos terminam. Então não sabia muita coisa, né? Então todos divididos por 5, beleza? Qual é a próxima mais fácil? 3. Vamos lá somar então, ó. 9 mais 2
mais 7 mais 5. 9 mais 2, 11. 11 mais 7, 18. E mais 5, 23. O 23 divide por 3? Não. Então, de cara, o item A não pode ser a resposta. Tiramos uma, né? Pelo menos isso. 2. Bem, aliás, ó. 9 mais 2 mais 8 mais 5. 9 mais 2, 11. 11 mais 8, 19. E mais 5, 24. Divide por 3? Divide. Se você não souber, faz de novo. Ó. 2 mais 4, 6. Divide por 3. Então, essa pode ser uma resposta, tá bom? Deixa aquela de lado. C. 9 mais 3 mais 1 mais 0. 9 mais 3, 12. E mais 1, 13. E mais 0, 13. O 13 divide por 3? Não. C está o quê? Errado. Próximo. 9 mais 4 mais 5 mais 0. 9 mais 4, 13. E mais 5, 18. E mais 0, 18. Então, é possível esse e é possível esse, não é isso? Vamos para o item E. 9 mais 4 mais 6 mais 0. 9 mais 4, 13. E mais 6, 19. E mais 0, 19. Divide por 3? Não. Então, restou quem? Restou B e D. Ora, vamos aprender o nosso intuito numa questão de concurso não é entender a resposta nem a questão. É marcar o X onde? No local certo, não é isso? Não. Se eu venho para cá para a questão e eu não lembrasse da regra do 7, não lembrasse quem? Do 3 e do 5, eu chegando aqui, eu tinha duas chances. Ou dar um coice, ou um chute. É diferente? É. Se eu cheguei aqui no início e nem leu a questão, eu tenho 5 chances para marcar aqui, não é isso? O todo é 100%. Dividido por 5, 20. A chance de eu chutar de maneira correta era quantos por cento? 20. Mas se eu soubesse da regra mais básica de todas, que era dividir por 3, que era só somar, a minha chance, eu riscaria quem? Riscaria o A, riscaria o C e riscaria quem? O E. A minha chance de chutar agora não era mais coisa, era quanto? Um chute. Cara, 50%. Ou seja, a chance de acertar aumentaria muito, mais que o dobro, sim ou não? Então, o nosso intuito é esse, aprender a marcar o X no local correto, tá bom? No caso aqui, esse agora faz quem? Eu pego os dois que sobraram aqui e vou fazer qual regra? A regra do 7. Nós já sabemos como é que é esse esquemazinho. Faz o quê? Pega o último numeral, beleza, vamos lá. 9.285. Pega quem? 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Sobra quem, ó? 928 menos quem? 10. 8 menos 0? 8. 2 menos 1? 1. E baixa o 9. Ajudou? Não. Faz o quê? De novo. Pega o último. Quem é o último agora? 8, ó. 8 vezes 2, 16. 91 menos 16. Como você vai subtrair? Não importa. Não importa. Agora, como é que tu faz então? Eu faço assim, ó. 6. Aqui não termina em 1. Eu pego 1 para cá emprestado. Fica quem? 11. 11, ó. 6 para chegar em 11. Falta quantos? 5. Eu boto aqui o 5. E se eu peguei um emprestado, esse 5 desce para onde? Para cá. Isso aqui de novo fica quanto? 2. 9 menos 2? 7. 75. Serviu? Ainda não. Eu faço o quê? Eu faço de novo, ó. Pego o último. Quem é o último? 5. 5 vezes quem? 2. Dá quanto? 7 menos 10 dá menos 3. O menos 3 divide por 7? Não. Esse desse negativo. Se desse aqui menos 7, dividia. Ah, mas negativo. Não importa. A regra não fala se vai ser mais ou menos. Vai ser o quê? Se o resultado aqui no final divide por 7. Aqui deu quanto? Menos 3. Divide por 7?
Não. Então, com certeza, a letra B não é o item correto. Restando quem? Letra D. Bora conferir. Bora conferir. Quem é o numeral? 9.450. Primeiro vai quem? O zero. 0 vezes 2 dá quanto? 0. Faz o quê? Subtrai daí só. 945 menos quem? 0. Dá uns 945. E agora, de novo, pega o último e dobra, não é isso? 5. 5 vezes 2, 10. Sobrou quem? 94. Menos quem? 10. 4 menos 0, 4. 9 menos 1, 8. Gleice, não resolveu ainda, ficou ruim para mim. Beleza. Olha aqui o outro macete. O mesmo jeitinho faz o quê? Pega o último, confere. Quem é o último? 4. Faz o quê? 4 vezes 2? 8. 8 menos 8 dá quanto? Quando o resultado der 0, divide também. Beleza? Quando aqui ou der 0 ou 7, ou o numeral que divida por 7, então também ele vai dividir por 7. Então na questão 6, com certeza o item correto é a letra D. Questão 6, letra D. Vamos para a sétima. A diagrama lá, o me matou. O me matou na diagrama. Foi mesmo? Eu imaginei. Teste. A regra tem que ter 2, né? Aí o cara. Rapaz, pelo menos. Os números primos. Verdade. Eu Eu coloquei ela aí, botei? Acho que não. Não, vou colocar na próxima aula. Que era para dizer quantos conjuntos Justamente. Pronto, olha aí. Aí o que eu fiz? O zero, aliás, o vazio também é um conjunto, eu me lembrei, sabe? Aí o meu resultado tinha dado 11. Aí o que Pessoal, eu fiz? O vazio é conjunto, 12. A prova da Polícia Penal do Ceará foi agora domingo. Uma prova de nível não médio, não baixo, uma prova de nível alto, altíssimo. Tinha a questão de dizer assim, qual a quantidade de elementos, subconjuntos aliás, formado com os elementos primos compreendidos entre 0 e entre 1 e 10, entre 1 e 10. Eu precisava saber o quê? Saber quem eram os primos. Parece uma besteira, uma prova de nível altíssimo, cobrou o quê? Números primos. Então eu tinha que saber quem era primo. Um é primo? Não. Quem são os primos aqui entre desse lado aqui, 2, 3, 5 e 7. Subconjuntos, existe um macetezinho que é assim, a quantidade de subconjunto, e eu não sabia, não, que fiz em sala de aula, subconjunto, era 2 elevado a n. E quem é esse n? O número de elementos. Tem quantos aqui? 4. Então ficaria assim, 2 elevado a 4. Vamos ver isso aqui nas próximas aulas, tá bom? Esse expoente 4 aqui é para dizer que o 2 se repete 4 vezes, tá bom? O expoente 4 é para dizer que o 2 se repete quantas vezes? 4. Então seria assim, 2, 2, 2, 2. Vamos lá. 2 vezes 2? Vezes 2? 8. Vezes 2? 16. Só essa pergunta, só era essa questão. E detalhe, uma prova de nível alto. Nível alto. Então, se não soubesse que o 1 não era primo, errava a questão. De cara. Conceitozinho básico. A regra básica das básicas. Número primo é visto quando? Sexta série, quinta série, sétima e daí por diante. Eu empurrei um lá, eu matei a questão. Sétima, podemos? Seja o código. E já estava afetado com aquela questão do português. Aí o cara, se deixasse levar pelo estresse. Cara, Aí quando eu cheguei em direito penal, bem-vindo aqui, Sandra. Mas por isso que eu tô sabendo, então vai lá e fala. Não, bem-vindo ao time, viu? a culpa é minha. Questão 7, não é isso? Próximo, né? 7, com certeza. 7, 7 diz o seguinte, vamos lá. Considerando os termos de divisibilidade, marque o item correto. Letra A. Letra A, B, C, D
e letra E. Letra A diz o seguinte, ó. Um número é divisível por 5 se o algarismo da unidade, que é no caso o último, é isso? For 5 ou 0. Certo ou errado? Certinho. A letra A já foi quem? Nosso canal correto a questão. B diz assim, ó. Um número é divisível por 3 se for o quê? Par. Esse é dividido por quem? Por 2. Por 2. Letra C. Um numeral é divisível por 2 se a soma de seus algarismos dê um valor que divida por 2. Errado. Essa é de quem? Do 3. Letra D. O numeral é divisível por 10 se o algarismo da unidade for quem? 5. Para dividir por 10, qual é a regrazinha? 0. 0. Terminar em 0. Beleza? E letra E. O numeral é divisível por 9 se o algarismo da unidade for divisível por 9. Para dividir por 9, como é que é a regra? Soma os algarismos. Se o resultado dividir por 9, então todo ele divide por 9. Beleza? Questão correta na 7, letra A. E que correta, letra A. Na questão 8, ó, é o seguinte, na questão 8. Qual aí abaixo é o número primo? Já sabe, né? O conceito primo. 45 é primo? Não. Termina em 5. O único numeral que termina em 5, que é primo, quem é? O 5. O 5, somente ele. Qualquer outro, 15, 25, 35, pode dividir por quem? Por 1, no mínimo por 1, 5 e ele. Então não vai ser primo, tá bom? 15, mesma regra. O 12, ele é o quê? Par. Tem algum par que é primo? Só o 2. O 12 não é primo. 9, divide por quem? Por 1, 3 e 9. E o 7 é o único que é o quê? Primo. Então o item correto da questão 8, letra E. 9. Seguinte, ó. Reginaldo. 9. Essa questão é da Santa. Foi da Santa já? Sim, não, 7. É? A 9 diz o seguinte, ó. 9, ó. Reginaldo ficou responsável por contar as páginas de diversos processos. Ao se reportar a Estevão, seu superior, disse que apenas um processo continha um número primo com quantidade de páginas. Qual alternativa indica essa quantidade? Vamos lá. Reginaldo ficou responsável por contar as páginas de diversos processos. Ao se reportar a Estevão, seu superior, disse que apenas um processo continha um número primo com quantidade de páginas. Qual alternativa indica essa quantidade? Vamos lá. Letra A, não é isso aí? Quem é a letra A? 229. B. 231. C. 237. D. 255. E E. 287. Vamos lá. Primeira coisa. Para ser primo, tem que ter apenas 2 divisores. Um e ele mesmo, não é isso? A letra D pode ser? Não, porque termina em 5. Então, de cara aqui, ó, a minha chance já diminuía de errar a questão, sim ou não? A letra B, por exemplo, ó, 2 e mais 3? 5. 5 e mais 1? 6. Divide por quanto aqui? Por 3, sim ou não? Então, bem não pode. Cancela a letra B. Confere? A chance de errar a questão, de acertar, já saiu de 5 para quanto? Para 3. Ó, 2 e mais 8, 10. 10 mais 7, 17. Não divide por 3. 2 e mais 3, 5. 5 e mais 7, 12. 12 divide por 3, então esse também não pode ser primo. 2 e mais 2, 4. 4 e mais 9, 13. Então sobrou quem? 2 numerais, 2 chances. Como é que sai agora? Vamos lá. Eu vou tentando. Se não tiver nenhum numeral, mas só para eu não sei fazer aqui, a nossa chance é de para quanto? Para 2. 50%. Sim ou não? Só com as regras básicas. Com as básicas. Não é par. Não divide por 2. Se não divide por 2, também não divide por 4, por 6, por 8, por 10, por 12, daí por diante. Tá bom? A soma dos algarismos não divide por 3. Se não dá por 3, também não dá por 9.
Óbvio. Os três últimos dá por 8, ó, porque não é par, confere. Então vai dar o que? Você vai tentar. Só resta isso. Se tentar dar aquele valor, né? Do 7, porque o 7 daria certo. Bora fazer pro 7, vamos lá. O 7, ó. 229. Se for pro 7, pega o último, confere. 9, não é isso, ó? Vezes quem? 2. Dá quanto? 18. Sobrou quem aqui? 22 menos 18 dá quanto? 4. Esse aqui não dá por 7. Esse não dá. Se esse eu dividir por 7, o que acontece? Ele vai ser primo? Não. Esse aqui não dividiu por 7. Ó. Não dividiu por 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, 8, 9, nem 10. Confere? Esse aqui, ó. 2, 8, 7. 2, 8, 7. O que eu faço? Pega quem? O último. Quem é o último? 7, ó. 7 vezes 2. 14. 28 sobrou, não é isso? Menos quem? 14. 8 menos 4. 4. 2 menos 1. 1. Deu quanto? 14 dividido por 7? Divide. Então, com certeza, esse valor aqui também vai dividir por quanto? Por 7. Então, ele também não é primo. Quem é então aqui o último primo? O único primo? A. 229. Letra A. Beleza? Letra A, 229. Pessoal do online, a gente vai parar 10 minutinhos para tomar uma água e um café. A gente volta. Eu não vou encerrar a live, tá bom? Vai ficar aí. Eu estou usando um Meet que é institucional, ele pode não precisa encerrar. Quando eu voltar, a gente só começa com um novo conteúdo lá na sala de hoje, tá bom? Marca aí, 10 minutinhos, toma água, café, vai ao banheiro e a gente retorna. Beleza?